a gente saiu da ditadura de uma maneira muito ruim. Foi uma saída muito ruim da ditadura. Foi uma saída onde, de uma certa maneira, muito da ditadura se preservou. Ela continuou. Mesmo que deveria ser a transição democrática. Eu posso dar vários exemplos. De que maneira? Por exemplo, pega a Constituição de 88. Pega a parte de segurança nacional da Constituição de 88. Ela é a cópia da Constituição de 67, autoritária de 67. Né? Então, ou seja, mesmo do ponto de vista legal, várias estruturas que foram criadas na ditadura continuaram. A estrutura das polícias, por exemplo, foi uma invenção da ditadura. Continuou, com todas as consequências que isso pode provocar. Então, você teve funcionários do Estado que fizeram tortura de Estado e nunca foram responsabilizados por isso. Resultado, você tem um Estado violento. O Estado brasileiro é violento contra vários setores da população. É um Estado que extermina mesmo. Isso não é uma metáfora. A gente lembra de casos, 90 pessoas mortas na favela de Heliópolis, 35 pessoas na Cinelândia. Você é jornalista, você conhece muito melhor do que eu, você sabe, isso é um tópico clássico da sociedade brasileira. Que tipo de sociedade é essa? O que ela produz quando ela faz isso? Quando ela normaliza isso? Que tipo de insensibilidade ela produz? Né? Então, nesse sentido, essa dinâmica ela ficou entre nós. Né? E isso travou, entre outras coisas, a possibilidade de você criar uma sociedade um pouco mais justa. É que, para nós, assim, a gente vive dentro de um horizonte, sabe? A democracia que o Brasil criou, eu diria assim, é uma democracia geograficamente situada. Ela existe aqui. Ela existe lá onde eu moro. Tal, mas a gente andar 15 quilômetros lá em São Miguel Paulista, lá para a periferia paulista, ela não está mais lá. Porque você já não tem mais garantia de integridade pessoal, certo? Você não tem garantia de que a polícia não vai entrar na sua casa, vai sair arrebentando com todo mundo, certo? Você não sabe nem o que você pode fazer, certo? Então, o aparelho do Estado, de proteção do Estado, não está lá, entendeu? Então, o Estado ele é protetor para um setor da população. Para outro, ele é um Estado predador mesmo. Né? Então, isso travou a possibilidade do Brasil criar uma democracia. A gente nunca criou uma democracia. A gente nunca viveu sob uma democracia. Quando você fala, mas a gente perdeu muito do que era a nossa experiência democrática. Não, a gente nunca teve uma experiência democrática. A gente teve uma experiência democrática, como eu disse, geograficamente limitada. Eu sei que eu tenho minhas garantias, você também. Mas a gente sabe também que a gente conhece pessoas que não terão hipótese alguma. Uma pessoa me falou aqui no outro programa que eu tenho, no outro podcast, é o seguinte: não existe Estado democrático de direito em favela. Exato, a colocação é boa mesmo. Na periferia, sim. Nunca existiu. Nunca existiu. Eu lembro, quando em 2018, quando teve eleição para presidente, eu ajudei a organizar uma série de grupos que iam fazer trabalhos de discussão, de virar voto e tal, na eleição com Fernando Haddad e com Bolsonaro, né, através da USP. Né? A gente organizou na USP, fomos lá. E foi muito interessante essa experiência. A gente imaginou que ia ser uma coisa pequena, acabou aparecendo umas 500 pessoas, a gente fez vários grupos. Aí as pessoas foram voltando depois desse trabalho, dizendo: a gente tem um problema muito grave, a gente chega para as pessoas na periferia e fala: não, mas a democracia está em risco. Os caras falam: mas que democracia? Não tenho a menor ideia do que você está falando. Eu nunca vi. E aí foi interessante, porque a partir daí a gente começou a fazer um trabalho, né, de saber, então vamos começar a trabalhar com isso. Esse é o ponto. Então o que você tem que levantar? Né? Mas isso foi uma experiência, eu diria, muito, muito expressiva. Né? Que não é que as pessoas elas não têm, a sociedade brasileira ela não tem algum tipo de adesão ao princípio democrático. Ela ainda não viu isso acontecer, só isso. É pior. É pior. Você tem que mais dramático. É mais dramático. O buraco é mais fundo e a distância é muito maior para você fazer com que essas populações, esses grupos se juntem. Os que vivem a nossa democracia, que você chama de uma democracia localizada e regional, e aqueles que nunca viram. Exatamente. Não, o problema é muito mais sério. E eu acho que, de fato, tem toda uma discussão que a gente deveria estar fazendo, que é em como constituir uma sociedade onde a soberania popular era uma coisa real. Ela não é simplesmente um nome que você usa para adornar uma Constituição. Ela é uma experiência concreta. Né? Isso está muito longe da nossa sociedade. Então, porque, entre outras coisas, para que isso aconteça, a sociedade já tem que ser igualitária. Se a gente está falando de uma sociedade onde a diferença entre o maior e o menor salário numa empresa pode chegar de 1 para 120. Eu fiz a conta uma vez. Né? Quer dizer, então você percebe que tipo de sociedade é essa?
que está falando para uma pessoa que ganha 120 vezes menos do que outra. Falando, bem, você é indigna, seu trabalho é indigno, você não vale nada. Então, por que eu vou ficar te ouvindo? Então, ela se sente sem voz, completamente sem voz. Uma sociedade como essa não pode ser uma sociedade democrática em hipótese alguma. Eu lembraria às sociedades, não que eu vá assim, idealizar tais sociedades, mas pelo menos esse ponto é interessante, as sociedades como as sociedades escandinavas, onde a diferença de salário em uma empresa muitas vezes não passa de 1 para 4. De 1 para 4. O nosso é de 1 para 120. Só que não tem nenhum trabalho que seja 120 vezes mais valioso do que outro. Não existe isso. Entendeu? Quer dizer, a pessoa que está lá no trabalho de limpeza, bem, então para o trabalho. Quanto tempo a gente vai conseguir trabalhar aqui? Nosso trabalho depende dela. Então por que é tão desvalorizado assim? Não faz o menor sentido do ponto de vista social. Yeah. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.